Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula sobre redes. Primeira coisa que a gente precisa ajustar são as máquinas virtuais que a gente vai utilizar para essa aula. A princípio eu vou utilizar uma máquina virtual com Debian e outra máquina com CentOS. Só que antes de ligar essas máquinas, eu vou fazer o seguinte: vou aqui na máquina Debian, vou em Settings, clico com o botão direito do mouse em cima do nome da máquina, vou em Settings ou Configurações, vou em Network ou Rede. Veja que eu tenho o primeiro adaptador como NAT, está ativado, vou deixar para que minha máquina possa acessar a internet que a máquina hospedeira fornece. Meu adaptador 2 está como Bridge, é para que a minha máquina hospedeira tenha acesso à máquina virtual através de uma conexão SSH, por exemplo, um acesso remoto. Vou deixar ativado. E meu adaptador 3 também vou deixar ativado, só que agora como Internal Network ou rede interna. Então vou deixar esse cara ativado como rede interna ou Internal Network e dou um OK. A mesma coisa eu vou fazer para a máquina que tem CentOS. Vou clicar com o botão direito do mouse no nome da máquina, ela tem que estar desligada. Vou em Network ou Rede. Adaptador 1 eu deixo como NAT. Adaptador 2 eu deixo como Bridge. E adaptador 3 eu deixo como Internal Network ou Rede Interna. E dou OK. Primeiramente eu vou ligar a máquina. Opa, liguei a máquina errada. Vou ligar a máquina servidor gráfico, que é que eu escolhi para fazer os testes. Deixa eu desligar a outra. Ok. A máquina que a gente vai utilizar está sendo carregada. Vamos abrir um terminal aqui para a gente poder ter um acesso a uma tela maior. Ok, conectei a máquina. Para eu verificar as configurações de rede, quais interfaces eu tenho, quais são os IPs, eu posso utilizar o comando ifconfig. Ifconfig espaço "-a" vai mostrar todas as interfaces. Eu vou paginar com less. Veja que eu tenho um ETH0 com o IP 10.0.2.15, ou seja, essa é a minha interface que está como NAT. Então é através dessa interface que essa máquina virtual está acessando a internet. No meu caso, a ETH1 é a interface de rede no qual está como bridge 192.68.0.32. É a minha rede interna que eu utilizo. Então isso aqui é para estar comunicando que a minha máquina que eu estou utilizando aqui, que é um Mac. E o meu TH2, que é o que sobrou, é a minha interface de rede que eu vou utilizar para poder configurar a minha rede entre duas máquinas virtuais. LO é minha interface loopback, é para que a máquina comunique com ela mesma. Então tem muitos softwares de rede que, embora não esteja conectado numa rede, funcionam corretamente graças a essa interface loopback, que é o LO. Tá? Bom, se eu der um ifconfig ETH2, que é a minha interface que está como rede interna, e der down, essa interface vai ser desativada. Tá? ETH2 down. Ok? Vamos colocar um IP nela. Então vamos colocar aqui ifconfig 192 ETH2 192.168.0.32.
200.1. Esse vai ser o IP da minha máquina na ETH2. Então veja que ele colocou o IP e já configurou a máscara para mim, a máscara e o endereço de broadcast. Tá? Só que essa configuração aqui ela não fica fixa se a máquina reiniciar. Tá? Enquanto isso eu vou apresentar outros comandos. Por exemplo, ifconfig LO vai trazer informações só do loopback. Ifconfig ETH2 só da ETH2. Ifconfig ETH1 só da ETH1. Tá? Outro recurso interessante é que se eu quiser colocar mais de um IP numa placa, eu posso fazer. Basta colocar aqui, por exemplo, ifconfig ETH2, 2 pontos e um número que começa de 0. Então 2.0. Vamos supor que eu vou colocar outro IP, 192.68.100.1. Se eu der um ifconfig ETH2.0, ele vai mostrar aqui o IP que está na ETH2 2.0, ou seja, utiliza o mesmo endereço MAC, pode ter mais de um endereço IP. Tá? Então vou desativar isso. Vamos dar um ifconfig aqui. ifconfig -A. Tá? Veja que eu só tenho ETH2, LO, ETH1 e ETH0. Okay? Se eu quiser colocar a máscara de rede, coloco ifconfig espaço ETH2 espaço 192.68.200. No caso 1, né? netmask ou netmask espaço 255.255.255.128. Ou seja, eu estou mudando aqui a máscara. Então, quando a máscara é diferente do padrão, aí eu utilizo o netmask. Agora, quando é o padrão, quando é o 255.255.255.0, aí basta eu colocar só o IP que ele automaticamente coloca a máscara. Tá? A gente vai ver isso melhor quando a gente for testar subredes, ou seja, dividir uma rede em várias partes. Okay? Para levantar uma interface, eu dou ifconfig, espaço, o nome da interface, app. Okay? Se eu quero obter um IP, por exemplo, vou dar aqui ifconfig eth0 down. Veja só que a minha ETH0 não foi desativada. Aqui, vamos lá. Se eu quiser desativá-la e obter um IP novamente, eu dou um ifconfig eth0 down. Aí se eu quiser obter um IP dinamicamente, ou seja, tem um servidor DHCP na minha rede, é o comando dhclient e o nome da interface. Tá? No caso aqui o meu ETH0 já está com IP. Para obter um IP dinamicamente é dhclient e o nome da interface que você quer definir. Okay? Outro comando importante para a rede é o comando route espaço "-n". Esse "-n" é só para mostrar o formato numérico. Então isso aqui vai mostrar a rota da rede, ou seja, por qual gateway os pacotes que vão sair dessa máquina, dessa interface de rede, vai passar. Tá? Para remover uma rota, padrão é route espaço del espaço default. Okay? Para adicionar uma rota padrão é route espaço add espaço default GW para indicar o gateway e o IP do gateway, por exemplo, 192.68.200.254, se esse for o gateway da sua rede. Tá? Esse comando costuma cair na certificação, certo? Lembrando, para remover, route del espaço default, só isso. Tá? Para obter um IP dinamicamente na interface, dhclient espaço nome da interface. Ok? Se eu quiser adicionar uma rota diferente, eu coloco route espaço add espaço "-net. Aí eu coloco o IP da rede aqui, IP da rede, espaço netmask, espaço máscara da rede, espaço dev. Aí eu posso especificar outra interface, por exemplo, ETH1. Tá? Caso eu não queira configurar um gateway padrão, default. Okay? Bom, daqui a pouquinho a gente vai fazer mais testes com isso. Por enquanto, só apresentando os comandos. Bom, outro arquivo importante na rede é o resolve.conf. Então aqui ele tem os IPs
dos meus servidores de DNS, que eu vou consultar para resolver nome. Então eu posso ter vários, tá? O ideal é que eu tenha no mínimo 2. Okay? Existem servidores públicos, como o do Google, que é o 8.8.8, você pode utilizar, ou os endereços do seu provedor. Okay? Bom, então, por exemplo, vamos fazer aqui uma cópia desse arquivo resolve.conf, no /root, vamos zerar ele. Resolve.conf. Se você tentar dar um ping no google.com, veja que ele não vai conhecer, porque está vazio o meu resolve.conf, ou seja, ele não sabe para quem perguntar qual é o IP desse nome. Então vamos voltar aqui, né? Vamos dar um cp espaço /root resolve.conf e mandar para o /etc. Vamos tentar agora. Agora deu certo, por quê? Porque agora ele sabe para qual servidor perguntar qual é o nome. Ok? Então o ping serve para comunicar com uma determinada máquina, tá? O "-c" indica a quantidade de vezes que vai pingar. O número pode estar junto ou separado. Então eu vou pingar 4 vezes num domínio. Se você não indicar a quantidade, ele vai ficar num loop infinito. Aí você tem que matar o processo com Ctrl+C. Ok? Bom, outro arquivo importante é o arquivo /etc/ns_switch. Então esse arquivo aqui, ele é utilizado para várias coisas. Primeiro, ele é o responsável por definir a ordem da resolução de nome, ou seja, de converter nome para IP e IP para nome. Então seria essa opção aqui, hosts. Quando tem files, ele tenta verificar localmente, ou seja, ele vai verificar primeiro o arquivo /etc/hosts, certo? Se não tiver o nome e o IP aqui, ele vai consultar em quê? No DNS, que está onde? Em /etc/resolve.conf. Ok? Além disso, esse NS-switch, ele indica onde que o sistema vai buscar a base de usuários. Quando está compat, ele busca onde? Na própria máquina local. Poderia ser um LDAP, por exemplo. Tá? Em relação ao protocolo, banco de dados e arquivos a prioridade. Okay? Network files, ou seja, nos arquivos do sistema, e hosts, primeiro em files, ou seja, em /etc/hosts. Se não tiver ali o nome e o IP, ele vai buscar em algum servidor de DNS no /etc/resolve.conf. Ok? Bom, o nome dessa máquina aqui a gente vai chamar de servidor Debian, tá? E a gente configura no /etc/hostname, isso no Debian, tá? Servidor Debian. E vou gravar as configurações de forma a persistir. Caso a máquina reiniciar, essa configuração vai estar guardada. Então isso fica em /etc/network, no arquivo interfaces, /etc/network/interfaces. Ok, veja que aqui tem alto espaço LO. Esse alto é para levantar, ativar a interface durante a inicialização do sistema. E face LO e net loopback é para definir como que vai ser atribuído o IP do LO, do loopback. Então, através do loopback, ele vai ter o IP 127.0.0.1. Outra opção é você ter o allow hotplug espaço nome da interface, ou seja, só vai levantar a interface ETH0 quando tiver o cabo ligado na interface, na placa. Tá? E face ETH0 e net DHCP significa que ele vai obter o IP dinamicamente, assim como ocorre com ETH1. Agora, quando o IP é estático, aí a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai colocar aqui alto ETH2 para que a interface seja levantada durante o boot. E face ETH2 e net espaço estático, ou seja, eu vou configurar isso manualmente. Tá? Dou um tab, vou colocar address para colocar o endereço IP 192
.68.200.1, ok? A gente tem que colocar outras configurações, como por exemplo network, endereço da rede, o 92.68.200.0, o broadcast 192.68.200.255 é o último endereço da rede. Address, network, broadcast. Se tivesse um gateway, eu colocaria o gateway e IP do gateway. Eu não tenho aqui, tá? Então eu vou deixar sem. Netmask, a máscara da rede, 255.255.255.0. Tá? Dê uma lida na teoria de rede, na nossa apostila, tá? Então a máscara da classe C é essa por padrão. Ok. Posso salvar o arquivo. Veja que no Debian eu utilizo um arquivo só para cada interface de rede. Agora, em distribuições baseadas no Red Hat, como o CentOS ou Fedora, eu vou ter um arquivo para cada interface, lá é mais organizado. Salvo o arquivo. Para reiniciar a rede é o comando service, networking, stop, eu vou parar ela. Aqui eu perdi o acesso porque eu estava com acessando SSH, tá? Então eu vou voltar a minha máquina virtual aqui pelo próprio VirtualBox, vou dar um service networking start. Vamos dar um ifconfig. Voltou as interfaces. Minha ETH0 está com IP, ETH1 e ETH2 também. Ok, eu vou voltar aqui no meu terminal. Vou abrir o terminal aqui. Vamos dar aqui um SSH nessa máquina virtual minha. Agora ela mudou o IP para 35. Ah, então, ok. Bom, então estou de volta, vou dar um ifconfig. Veja que ele definiu o IP, o 92.68.200.1. Então eu já configurei a rede aqui na minha máquina Debian. A minha segunda máquina vai ser a máquina com o CentOS. Tá? A gente vai aprender a configurar lá, tem algumas diferenças. Aliás, é uma das coisas que muda de uma distribuição para outra é a configuração de rede. Ok? Então a gente agora vai para a segunda parte, que é a configuração de rede no CentOS. Tá? Depois a gente vai testar a comunicação de uma máquina com a outra.